Entretanto, temos de avançar à Constituinte, da qual foi um dos... E onde estivemos, pois, é onde foi vice-presidente o Francisco. Foi uma experiência também interessante e positiva. Não, foi uma experiência única, inesquecível, que é com aquela idade fazer uma Constituição no meio de uma revolução. Todos os dias mudava a revolução e, portanto, não digo todos os dias, mas periodicamente mudava a Constituição. Houve um pacto, depois houve outro pacto, e até ao fim a luta sobre como é, como não é. Eu estava na orientação do poder político. O Jorge Miranda era impecável, porque nunca vi ninguém trabalhar tanto, talvez Vital Moreira, mas trabalhar tanto, aparecia sempre com propostas novas. Verdade. Passava o fim de semana e as semanas a elaborar propostas novas. E depois temos o governo Sá Carneiro, temos os meus governos, nas quais você, no meu segundo governo, secretário de Estado e foi ministro. Foi, e acompanhei aquela que foi, aliás, um dos dados importantes da sua governação, que foi a revisão da Constituição. É verdade. Com a abolição do Conselho da Revolução e, por outro lado, a lei do Tribunal Constitucional, com a criação de um Tribunal Constitucional posto de pé em condições verdadeiramente inverosímeis, porque ainda estava muito vivo o confronto sobre a Revolução. Nesta altura você também saiu do governo na semana anterior às eleições autárquicas de 82, como se lembrará. Não, acabei por não sair. Sair, não saí. Foi a tal cena. Saiu. Não saí porque tivemos acabei que ficar. Por não sair, uma vez que, de facto, depois o governo ficou em funções, como se lembra, até ao fim da primavera do ano seguinte. Sim. Bom, vamos agora discutir isso. E depois, mais tarde, faz uma carreira de líder partidário. Sim, improvável. Verdadeiramente improvável. Porque o que é acontece... 96, não é? Mais ou menos? Acho que é 96. Acontece que o professor Cavaco Silva tinha saído, tinha havido aquele congresso no Coliseu, Durão Barroso tinha perdido por pouco com o Fernando Nogueira, Pedro Santana Lopes não tinha ido a votos no final, apresentou a candidatura, mas depois não foi a votos, e portanto Fernando Nogueira foi eleito. Há a candidatura presidencial do futuro presidente Cavaco Silva e que não corre bem, e Fernando Nogueira demite-se na sequência das presidenciais. Cria-se um vazio, normalmente era Durão Barroso que deveria ter sucedido, mas tinha por um lado a Margarida doente, e por outro lado tinha a vida preparada para ir para os Estados Unidos da América, e foi para os Estados Unidos da América, onde esteve a trabalhar para preparar a sua tese de doutoramento, e portanto me disse, olha, eu não vou e tal. Aí fala-se do Mocho Monte Amaral e do Joaquim Freire do Amaral, que andam por ali, vão, não vão. O José Manuel Durão Barroso fala comigo um dia no Penta a dizer, eu não vou, mas porquê é que não há de ser você? Eu disse, mas é que já passou o tempo, agora tem que ser alguém de uma geração seguinte, já não faz sentido, agora tem que ser da sua geração, da geração a seguir é difícil, mas da sua geração. Aí Pedro Santana Lopes começa a ser o nome que é falado, e é muito curioso o que se passa, porque eu não estava nada virada para isso, nada, ia de férias de carnaval, e fala-me o Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho a dizer, porque é que antes de partir não apresentam ao menos ao Congresso uma moção de estratégia? Depois fiquei com a impressão que Passos Coelho na altura era o quê? Pedro Passos Coelho era muito próximo de Marcos Mendes, tinha sido líder da JSD, tinha sido líder da JSD e tinha acabado de sair. Bom, mas tinha muita influência na JSD. E então, por isso, simplesmente, e tal, mas que linhas é que acha que vais para o partido? E eu lembro pelo telefone, acho que o partido deve discutir isto. Fui de férias, li o Expresso, e no Expresso estava o essencial da minha moção, das linhas da moção de estratégia, melhoradas e aprofundadas, certamente esforço de Marcos Mendes, de Eduardo Azevedo Soares e de Pedro Passos Coelho, que se juntavam muito, era um grupo chamado Grupo do Comilão e que pensava muito bem, qualquer deles se analisava muito bem, e fui ao Congresso, no fundo, até levei o meu filho no nono,
fui ao Congresso para apresentar a moção de estratégia, ponto. Pedro Santana Lopes, teoricamente, ia para avançar. José Manuel Durão Barroso, às tantas queria muito que eu avançasse, que era a melhor hipótese, que isto, aquilo e aquilo. O Pedro Santana Lopes acabou por não avançar, eu acabei por avançar, não tinha equipa. O partido estava dividido. Mas avançou porque foi empurrado? Nogueiristas e barrocistas. Não. Porque viu ali um caminho. Não, eu acho que foi um bocadinho por exclusão de partes, quer dizer, o partido chegou ao impasse. E vieram, de um lado, nogueiristas, como Marcos Mendes, e o grupo nogueirista dizer, mas tem que ser. E por outro lado, Durão Barroso e o grupo barrosista dizer, não, tem que ser. E eu acabei por avançar. Mas avançou contra feito ou avançou porque viu uma oportunidade? Não, avancei porque, sabe que eu tenho uma coisa que é uma coisa difícil de explicar naquilo que se chama o intelectual. Eu sou providencialista. Isto é, eu sou, além de católico e dentro dos católicos ser fatimista, e há muitos católicos que não têm que ser fatimista, não têm que acreditar em Fátima. Sou providencialista, quer dizer, acho que há momentos onde sinto o apelo de tenho de visitar esta pessoa, por exemplo, nos cuidados paliativos, tenho de fazer isto e tal, e faço. E tinha que ser naquele momento, e se não fosse aquele momento não era. Então foi o providencialismo. Eu acho que é isso, por muito estranho que seja para o comum dos mortais que não são crentes e não percebem o que é isso. E portanto avancei. Foi uma dificuldade formar a lista. Aí uma ironia, sabe quem é que me sugeriu o Rui Rio? Okay. Para secretário-geral, Luís Filipe Menezes. O Luís Filipe Menezes, que entanto amuou, porque estava com o Pedro Santana Lopes e deixou de integrar o lugar de vice-presidente da Comissão Plurinacional, para o qual o convidei, e disse, tem que ter gente do Porto. Mas quem é secretário-geral? Mandou dizer lá por um apoiante dele, o Rui Rio. E eu que não conhecia o Rui Rio de sítio nenhum, escolho o Rui Rio para o meu secretário-geral, por sugestão do Luís Filipe Menezes. Veja, é uma ironia do destino. O que é facto é que era uma equipa formada de nogueiristas e de barrosistas. E mais alguns também santanistas, no sentido então, também... marcelistas não havia nenhum? Não havia marcelistas. Pois, eu era isso, um homem solitário. E, portanto, o que acontece é que não havia. E como não havia, foi uma equipa de luxo, eu devo dizer. Quando eu penso que tinha a Leonor Beleza, tinha a Teresa Gouveia, tinha a Isabel Mota, presidentes ou altamente confiados em fundações mais tarde, José Manuel Durão Barroso, que tinha o Zé Miguel Júdice, que tinha o António Pinto Leite, que tinha a Paula Teixeira da Cruz, que tinha o António Capucho, que tinha o Alberto Jardim, que tinha o Pacheco Pereira. Quer dizer, uma equipa improvável, uns anos mais tarde, encontrar tudo junto na mesma equipa. De facto, fez um esforço. Fizeram um esforço muito grande. Sentiram que o partido estava numa situação que era uma situação muito difícil. E disseram, bom, vamos juntar. Isto pode ser uma oposição por muito tempo. António Guterres estava muito forte e tinha uma grande simpatia. Para mim foi talvez o primeiro-ministro com maior simpatia humana, até pelo drama familiar que teve e no exercício de funções pela morte das Issas e tal, concitava uma grande simpatia, não havia ninguém que fosse contra. É uma coisa espantosa, que é muito raro. Mas depois na política internacional aconteceu o mesmo, exatamente, e facilitou a eleição como secretário-geral das Nações Unidas. O que é facto é que foi uma experiência feita com um primeiro-ministro muito popular, numa situação boa, porque foi a Expo 98, porque foram fundos europeus, porque foi a ponte Vasta Gama, foi assim uma série de sucessos. Nós jogámos muito bem na política europeia e nas políticas de regime, inclusive na lei de bases da educação, em aspectos fundamentais da educação, dialogámos sobre a segurança social, na saúde não foi possível ir mais longe, mas foi possível fazer a revisão constitucional em 97 com António Vitorino, mas nunca conseguiu ganhar as eleições. Mas depois correram bem as eleições locais, praticamente empatámos, ficámos com uma Câmara a menos, ganhou-se 2 referendos, simplesmente depois o problema foi a formação
de uma coligação com o CDS, de Paulo Portas. Havia muitas feridas no PST em relação ao Paulo Portas, do cavaquismo, por causa do Independente. Mas a sua relação com o Paulo Portas era boa nessa altura, pelo menos. A relação foi a seguinte: a relação com ele era uma relação razoável, mas não era boa com grandes figuras do partido. E aí teve um papel importante Manuel Ferreira Leite e Leonor Beleza, porque era a Leonor Beleza uma das principais atingidas pelo Independente. E elas, com grande classe, estabeleceram o diálogo. A partir daí passou a ser uma relação boa, muito boa, com várias figuras do partido, mas não com todas. O setor mais próximo do presidente Cavaco Silva não via com bons olhos, e outros setores do partido não viam com bons olhos. E, portanto, eu avancei para essa solução com 2/3 em 2 congressos, mas sempre com uma relutância monumental dentro do partido. E quando começámos a fazer comícios conjuntos ou deslocações conjuntas, veio ao de cima a frieza da parte de um setor do partido, que deu aso a que depois Paulo Portas considerasse que havia razão para duvidar da viabilidade da coligação e abrir-se caminho para que ela terminasse. O Marcelo, entretanto, também, quando acaba o meu governo, depois de ganhar as eleições autárquicas, eu entendo que quero ir embora, e nós estamos 6 meses em gestão, e depois não quero ficar no Expresso, e sai do Expresso, e cria com outras pessoas um jornal concorrente que é o Semanário. Pois, isso era uma ideia que é a seguinte. Era matar o pai, neste caso eu? Não, isso era impossível. Matar o pai é impossível. O pai está vivo e bem vivo. De maneira que era impossível matá-lo. Não, o problema era o seguinte, nem havia a ideia de matar. O Semanário era um projeto político. O Expresso era um projeto de regime. O Expresso foi um projeto de regime para mudar da ditadura para a democracia, para a descolonização, para o desenvolvimento. O Semanário não era isso. Era um projeto de direita, claramente à direita, para levar ao poder o PST e para levar Freitas do Amaral à presença. Ou melhor, Freitas do Amaral não era bem Freitas do Amaral, era um candidato de direita que depois de muitas dúvidas e hesitações... Você alinhou claramente nesse projeto de direita. E eu acabei por alinhar nesse projeto de direita porque eu senti que a direita tinha saído muito ferida. Muito ferida. Daquelas aventuras todas, estava muito enfraquecida, e esse enfraquecimento, é preciso ver que esse enfraquecimento convidava uma pulverização muito grande. Havia vários órgãos de informação diversos, o Correio da Manhã, havia a Tarde do Proença de Carvalho, havia vários candidatos potenciais militares e civis presenciais da direita, havia também uma grande visão sobre quem é que devia ser líder do PST. Por exemplo, a Nova Esperança achava que eu devia avançar para a liderança do PST. Num primeiro momento não queria Cavaco Silva, depois acabou por querer Cavaco Silva. Como sabe, outros setores defendiam numa posição mais à esquerda, não Cavaco Silva, mas João Salgueiro como líder do PS, e pelo meio depois havia sempre setores muito autónomos. A Madeira, embora muitas vezes ligada à Nova Esperança, tinha a sua autonomia estratégica. E, portanto, ali houve uma tentativa de conjugar num jornal que depois ficou muito limitado por isso mesmo. Quando um jornal é para um espectro político muito determinado, deixa de cobrir em termos transversais o que cobria o Expresso. E foi assim, o Semanário, apesar de tudo, teve a função de levar Cavaco Silva ao poder, ajudar a levar Cavaco Silva ao poder, apoiar nessa subida, mas já não conseguiu unificar a direita de forma a ter toda ela, e sobretudo a parte de centro ou de centro-esquerda do PST, a votar Freitas do Amaral nas eleições presidenciais. Portanto, depois disso há uma outra colaboração sua regular, neste caso no Sol, do outro semanário. No Sol?
Sim, não foi colaborador regular do Sol. Sim, mas é muito mais tarde. Pois, quer dizer, entretanto, o que acontece é o seguinte: é muito mais tarde. Entretanto, até agora, não é? Eu, de repente, acontece o seguinte: sai do Expresso o José António Saraiva e o Lima. Eu tinha ficado muito amigo do José António Lima. Muito, ainda sou muito amigo do José António Lima, dele e da mulher e tal. E o José António Lima pede muito para fazer uma secção, que era assim uma secção muito, não sei, de autoanálise, de análise de circunstância e tal. Eu fui durante um tempo, fiz isso. Não foi grande ideia, confesso-lhe. Foi feita com um bom propósito de ajudar, mas não foi uma grande ideia, nem era muito o meu estilo, nem me saiu muito bem. Não foi das experiências jornalistas famosas. Ao contrário do semanário, em que eu não tendo o peso que tinha na página 2 de Expresso, nem de longe nem de perto. Apesar de tudo, para a direita ainda servia como uma referência. Depois o Sol não tinha espaço nenhum. Era mais uma questão de amizade do que o resto. Página 2 do Expresso e na secção Gente do Expresso. Não, a secção Gente do Expresso foi muito importante em 2 períodos. Na ditadura, porque por lá passava o que tentava escapar à censura. E até começou a prova de página. As fotografias, os títulos, os provérbios, as metáforas, as alegorias, muita coisa que durante um tempo passava lá. E foi importante e foi interessante. Depois, porque deu o retrato da mudança social na sociedade portuguesa, social e económica, quer dizer, de facto passou por lá, e aí o mérito foi uma sugestão do Zé Miguel Júdice e foi a Fátima Cote, que teve um papel. Não, isso foi mais tarde, isso foi já mais tarde. Não, isso foi já no semanário. Não, no Expresso. Não, a gente era muito política sempre. Mesmo em democracia foi sempre muito política. Mais do que social, era muito, muito, muito política. Não lhe vou falar das aventuras que tivemos e que teve com certeza também noutros sítios com a censura e com famosas histórias do Dr. Mário Bento. Mas aqui os jovens não percebem. Quer dizer, não percebem o que era ir a falar às tantas da noite com os coronéis que se queriam deitar, o que era ir ao bairro Alto para discutir com eles, o que era ir à PIDE, a uma estrutura da PIDE junto ao Jardim Zoológico, discutir com o Dr. Mário Bento Soares. Sim. O levantamento de uma ou duas ou três ou quatro ou N censuras ou cortes sobre as notícias mais variadas. As pessoas dirão mesmo que é incompreensível isso, mas era o dia-a-dia da vida da imprensa em Portugal. Bom, mas entretanto também começa a ter uma carreira como comentador de televisão. Mais tarde. Acontece o seguinte, no entretanto... Isso é uma rampa de lançamento para a presidência da República? Não. Acontece o seguinte, entretanto, saio da imprensa, saio do semanário, e depois saio do semanário. Eu estou um tempo sem escrever, e um dia o Emílio Rangel diz porque é que eu não ia para a TSF. Fui para a rádio. A TSF e tal, estive lá pouco tempo com ele, tive muito tempo com o Carlos Andrade, e na TSF, das primeiras vezes eu escrevia aos textos, quer dizer, eu lia na rádio o que tinha escrito, ainda eram no fundo análises do Expresso lidas em rádio. Depois comecei a deixar de ler e passei a improvisar, e ainda estive lá um tempo razoável, entre maio de, sei lá, eu subo ao partido, isso foi antes ainda de ir para o partido, para líder do partido. Portanto, eu estou lá desde maio de 90, ou 91, 90, até o dia da ida para o Congresso, em 96, para líder do PSD. Bom, a rádio foi talvez o meio de que eu gostei mais. Sim. Porque era possível fazer em qualquer ponto do mundo. Não tinha o problema dos feixes, disto e tal, da imagem, porque tinha uma capacidade de adaptação no tempo e nas circunstâncias brutal. Eu lembro de ter coberto na rádio a ponta final da campanha entre Fernando Nogueira e António Guterres. Na pontinha
um e no Pontal o outro. E prometia-me, como eram vizinhos, eu ir a uma, ir a outra e tal, isso com câmaras de televisão, uma coisa, na altura, impensável e tal. Mais tarde acontece o seguinte, eu vou para o PST, saio do PST, em 99, e digo, pronto, eu agora estou afastado. Novamente o Emílio Rangel aparece a dizer, porque é que não é para a SIC? Mas é para a SIC. Para a SIC, mas acha que sim e tal. Não, acho que sim, que era importante e tal. E ainda faço para a SIC a cobertura de um torneio de ténis do Estoril Open. Do Estoril Open, a comentar ténis. Comentador de ténis na SIC. Não sabia dessa. 99 ou 2000, exatamente, ninguém deve ter visto. Portanto, quer dizer, foi um ano em que a SIC descobriu. Não foi a RTP, foi a SIC. E então, não vai. Aí o Zé Eduardo Muniz telefonou-me. E há muita ideia de que devia vir, não, sim, não e tal. E na altura a TVI era do Miguel Paes do Amaral, mas tinha uma posição que estava ligado familiarmente a uma pessoa próxima minha. E que insistiu muito, porque a SIC, porque não a TVI, porque não sei quantos e tal. E eu, por essa razão estrita de natureza pessoal, fui para a TVI. Na TVI tive 2 períodos. Num primeiro período foi um período de aprendizagem em televisão. Eu era péssimo na televisão. Péssimo. Ficava tenso, ficava nervoso, de tal maneira que até pedia para ver imagens entre os vários blocos de comentário. E teve professores disso? Não tive professor nenhum, quer dizer, aprendi como ia aprendendo. Foi autoaprendizagem. Foi autoaprendizagem. E portanto foi uma primeira fase. Ainda por cima mudava de interlocutor na primeira fase. Mudava muito. Eu depois estabilizei em 2 fundamentais, que era o Júlio Magalhães, o Juca e o Zé Carlos Castro. Mas depois tive outros, praticamente. Bom, e o que é facto é que essa primeira fui ganhando alguma desenvoltura, ganhando, aqui foi aumentando a dimensão, e era um trabalho louco. Porque começou por ser 4 horas, 20 minutos, terminava numa hora. Era uma loucura. Aquilo foi andando até que há um problema, porque de facto eu tinha comentários, enfim, críticos, não sei se muito críticos, demasiado críticos, e isso incomodava os governos em funções, e a certa altura começou a incomodar alguns governantes, e no próprio PST começou a haver críticas, mas o homem do PST critica o PST durante a governação do José Manuel Durão Barroso e depois de Pedro Santana Lopes. E portanto, a certa altura eu senti que era muito grande o incómodo. A própria TVI estava incomodada? Não, a TVI não estava incomodada. O incómodo vinha dos setores políticos que faziam sentir o incómodo. E eu disse, então se é sempre assim, pois, realmente, então, acho melhor. Eu já tinha feito por uma vez ainda férias. Nunca fazia. Eu tinha um programa a seguir durante o verão. Férias. E, portanto, fiz férias no ano de 2004, foi 2004. Fiz férias já para interromper um mês. Mesmo assim, a coisa continuava muito agudizada. Saí em outubro de 2004. Bom, isso aí é outubro de 2004 e disse, pronto, está completada a minha experiência, está completada. Aí aparece a RTP. Bem, eu passei justo, eu esqueci-me que quando o Emílio Rangel me falou para ir para a televisão, pela primeira vez, tinha havido um contacto da Fernanda Mestrinho e de Joaquim Fidalgo e tal, que estavam à frente da RTP para ir para a RTP, mas depois foi ultrapassado por seus acontecimentos. Aí aparece-me um contacto da RTP outra vez. Através de quem? Não é descrição. Eu agora estou a ser de uma injustiça enorme, porque é um amigo meu e que foi diretor de programas e depois responsável na administração, que é um colunista, eu tenho o nome debaixo da língua, e foi substituído pelo Zé Alberto Carvalho, que escrevia muito bem, um bom analista e um bom jornalista. Eu já me lembro. Casado com uma jornalista. Bom, já me lembro. E o que é que é um facto é que ele insistiu muito,
E eu aceitei. E entra-se numa segunda aventura. Estamos em que ano? 2000 e... Estamos na altura de 2002, 2004, 2005. 2004, 2005. Portanto, estamos nas eleições, na transição para as eleições, em que aparece de um lado o futuro primeiro-ministro Sócrates e estava o então primeiro-ministro Pedro Santana Lopes a concorrer. Bom, meu Deus. E o que acontece é que, nem mais nem menos, eu aceito num esquema completamente diferente, que era para ser uma coisa muito curta. Vou ver se aqui, entretanto, consigo recordar-me, mas muito curta, e acontece, estou a fazer uma injustiça e não me lembrar. Na primeira eu leio os artigos deles escrupulosamente e agora esqueci. Bom, mas o que é facto é que era com Ana Sousa Dias, e tinha um tema político, um tema económico ou social e um tema cultural. À volta de uma chávena de chá. Eram 15 minutos e tal. Ela é ótima entrevistadora, nomeadamente tinha sido em termos sociais, e o que é facto é que foi aquilo foi crescendo, quarta hora, 20 minutos, meia hora, mas depois foi decrescendo outra vez, porque havia futebol e porque deixou de ser autónomo era dentro do próprio noticiário, não era um programa próprio. E foi morrendo nesse sentido, foi tendo menos audiência, é claro, e foi mais do que isso, às tantas tinha genérico, entrava diretamente dentro do jornal. Então, foi maltratado, digamos. Não foi maltratado. Na altura já era o governo do primeiro-ministro Sócrates. À segunda-feira havia António Vitorino, que era entrevistado pela Judite Sousa. Eu depois saiu a Ana Sousa Dias e passou a ser a Flor Pedroso. E correu bem. Eu puxei pelos livros, pela cultura, tal, também um bocado pela política e tal. Mas um dia, António Vitorino, que era o meu alibi democrático, não é? Disse: eu já não posso ser mais alibi, porque isso aqui já dura muito tempo, estou farto, eu tenho que fazer outras coisas e tal. E ao desaparecer o alibi, desapareceu também a minha intervenção. Nessa ocasião, o Juca Magalhães entra para a direção da TVI, de programas da TV, direção de informação da TV, e diz: bom, então vamos, não quer voltar, não quer voltar, e eu acabo de voltar. Portanto, tive 2005 a 2010 na RTP. Foi uma experiência muito curiosa, porque a RTP tem muito bons quadros, tem muito boa equipa, e era muito diferente da TV. A TV era um grupo excursionista, à aventura. Quer dizer, vamos sair, para onde é que vamos? Logo se vê, há de ser. A RTP era mais uma repartição pública, com horas marcadas, com caminho conhecido, com regularidade previsível. Eram duas realidades completamente diferentes, e nisso estava, digamos assim, dava menos emoção, mas dava mais segurança. Pagava muito menos, como é natural. Bom, porque não, é tostado. Acontece que lá volto para a TVI e depois lá fico na TVI de 2010 até 2015. Em outubro de 2015, quando apresento a candidatura, despeço-me da TVI. Agora pergunta: quando fiz televisão, e eu estava a pensar em que isso conduzia necessariamente à política, às presidenciais e tal, não, porque está a ver, eu achava, primeiro, que já tinha passado o meu tempo, já estava a passar o meu tempo. Segundo, havia muitos candidatos no PSD às presidenciais. Eu lembro pelo menos 2, Rui Rio, que esteve quase a ser a bica, Pedro Santana Lopes, podia ter sido. E qualquer deles a todo instante podia ser. Mais a moção estratégica do partido, votada um ano e tal antes, meio, era obviamente para dizer: queremos todos menos o perfil daquele senhor que era eu próprio disse no programa do meu comentário. Isto é uma forma de dizer que não, portanto está afastado. E a Judite Sousa insistia, porque depois na segunda encarnação voltei com o Júlio, e depois a meia Júlio e Judite, e depois Judite durante um longo período. E a Judite insistia nisso, e eu dizia: não faz o mínimo sentido, não tinha lógica.
o partido obviamente vai escolher um candidato que é um candidato próximo da orientação do partido. Líder era, e um líder incontestado, Pedro Passos Coelho. Qualquer outro nome era mais próximo do que era o meu. Portanto, parte para a sua candidatura sem qualquer garantia de que o partido sim, nenhuma garantia. Nenhuma garantia. Então, e porquê é que partiu? Qual foi a força que o chamou para... Providencialismo. Aí, outra vez. Eu tive uma conversa no verão desse ano com o meu neto, outra vez o meu neto Francisco, que já estava mais velho, do que estava nos comentários de Aécio contra Dilma, e que me diz assim: olha, o avô é feliz no que faz. Aulas, é feliz. Tem um programa com peso na televisão, é feliz. É presidente de uma fundação, que era a Fundação Rosa Bragança, que me punha muito feliz. Sim, muito feliz. Que lhe dava algum trabalho. Foi dos períodos mais diferentes da minha vida, em que eu passava metade da semana no campo. E num campo diferente de Solurico de Basto. Era Alentejo. E assistir a plantar sobreiros. Que não iria ver crescidos. Era uma decisão há 30 anos. Arrancando eucaliptos e pinheiros. Geria um palácio de Vila Viçosa, geria uma das melhores bibliotecas antigas e tive a sorte nessa fase de poder comprar tudo o que havia de Camuniana, porque morreu um antigo colecionador de Camuniana em todas as línguas durante séculos. Geria 5 castelos, geria 67 herdades. Era fascinante para mim, porque era uma experiência completamente fora do baralho, fora do que tinha sido a minha vida. Me dizia o meu neto: é feliz a fazer isso, vai se meter nesta encrenca. Mas eu já sei que gosta muito de campanhas eleitorais. Me contou, gostava de fazer. Então, assim como assim, faça a campanha. Se perder, fica onde está feliz. Se ganhar, são 5 anos de sacrifício, mas depois, em 5 anos, prometa-me que não fica mais. Mas a palavra providencialismo é fundamental na sua vida, no seu comportamento. Mas esse é um aspecto fundamental. Como é que sente a providência em espiral? Não é isso. Eu sou católico. E essa dimensão, assim como marcou a minha atividade social, por um lado, marca muito a minha atividade académica, por outro, e marca muito as minhas opções de vida, todas, para bem ou para mal. Aquilo que nós chamamos os sinais dos tempos, e portanto... Os mergulhos na praia fazem parte também disso? Do providencialismo, ou isso já não? Sim. Eu, por exemplo, dos sítios onde rezo mais e melhor, é só com céu e mar. Ou quando fazia bodyboard, e muito pouco tempo fiz surf. Mas é. Aliás, eu cheguei a fazer artes marciais e meditação transcendental e um bocadinho de yoga, e aí experimentei o que era de uma perspectiva diferente, aquilo que muitas vezes falha ao catolicismo ocidental, que é a parte reflexiva e ascética. O ocidental é ativo, e eu sou ativo. Portanto, equilibrar isso é bom. Mas é verdade isso. Quer dizer, em cada momento eu pergunto onde é que eu sou mais útil em termos de missão. Eu sou mais útil nos cuidados paliativos. É lá. É no sem-abrigo. É ensinar. É esporadicamente na política. É noutro tipo de atuação a mais variada. É aí. Pronto, é aí que tem que ser. E eu senti que devia ser aí. Eu explico até depois racionalizando porquê. O centro-direita e a direita ganhou. Mas não teve maioria parlamentar. E o país ficou dividido ao meio. Eu era, na direita, o que tinha melhores condições para dialogar com a esquerda, que subia desta forma inopinado ao governo. O primeiro-ministro tinha sido meu aluno em direito. Conhecia-o muito bem. Ele conhecia muito bem. E eu sentia que com o país muito dividido, eu tinha ali uma missão, podia correr bem, podia correr mal, podia acabar logo muito mal, podia acabar pior ou melhor, e depois, ao longo da pandemia, isso passou a ter sempre presente no meu espírito. Ao longo agora, no enfrentar desta situação, guerra e efeitos da guerra, marca muito. É a minha maneira de ser. Eu vou de 15 em 15 dias a Fátima, por exemplo. É uma maneira de ser e de viver heterodoxa.
não sou um católico ortodoxo, não sou. Muito solitário. Ainda no dia quando morreu o António Vaz Pinto, recordei que foi talvez das experiências mais fortes, foi a dos jesuítas, mas das mais livres dos franciscanos, Vítor Melícia Lopes e António Guterres, aquele grupo de franciscanos da luz. Nunca esteve próximo do Opus Dei? E depois, quanto ao Opus Dei, tive contactos através do Adelino Marta Costa. O Adelino aproximou muito do Opus Dei, queria muito que eu fosse para o Opus Dei, depois ele saiu do Opus Dei, mas queria muito que eu fosse. Fiquei amigo, por acaso, do lado feminino do Opus Dei, que normalmente funciona separadamente, de uma secretária dele, a Sónia Gonçalves, e apoiei várias vezes iniciativas de instituições do Opus Dei femininas. Mas nunca aderiu? Mas nunca aderi. Não aderi porque eu sou muito livre, muito independente, muito rebelde e, portanto, tenho muita dificuldade. O Padre João Seabra lançou em Portugal o Comunhão e a Libertação. Eu acompanhei isso e gostei muito disso. Era um bocadinho mais conservador do que a minha visão sobre o catolicismo, mas a prática no catolicismo, portanto, não ataco nenhuma das várias sensibilidades ou movimentos da Igreja e compreendo que sejam diferentes, mas de facto, se quiser, a parte mais progressista de mim é a que vem da formação católica, mas depois marca muito em termos providencialistas, quer dizer, falhando ou acertando. Bom, em cada momento eu pondero qual é a justa opção neste momento, o que é que eu devo fazer. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro.